Às vezes uma pessoa faz o seu coração bater e você nunca viu essa pessoa na vida, porque não é a matéria que comunica, o que comunica é a força do Espírito. A gente tem os nossos problemas e a gente analisa a nossa mente. Pensa você pode dizer o que passou pela sua mente, de bom, de ruim, ontem, hoje, e você é capaz de analisar, foi bom, não foi, o que transitou pela sua mente. Então você não é sua mente. Não, eu sou o que observo. O ser que analisa ela. Com certeza. Pronto, então você começa a se pesquisar, você começa a se achar. Até você chegar naquilo que Carl Gustav Jung vai chamar de self, ou eu profundo, ou aquilo que Jesus falou, vós sois deuses. Jesus não falou, vós sereis deuses. Ele falou, vós sois agora, porque nós temos esse ponto de identidade absoluta com Deus, que é a nossa parte luminosa, que a gente precisa se lembrar disso. Mas isso você chama de consciência? Consciência. A consciência para você, pelo menos estou falando porque para mim eu tenho essa percepção, posso estar toda errada, eu tenho a percepção que a consciência é o nosso lado espiritual. A consciência ela transcende a matéria. O pensamento está na matéria. É porque o que ocorre é porque precisa de conceituar o que é matéria também, né? Porque, por exemplo, eu estava falando de céu, não é? Céu de Jesus. Tem o céu de Galileu também. Mas o céu de Galileu é outro. São as estrelas. São as estrelas, não é? Exatamente. Então, a pineal, ela também capta o céu de Galileu. De Galileu. Sim, para comunicar o tempo. Os ciclos, né? Tempo, aliás, do grego, témenos, quer dizer, o espaço onde o espírito habita. Então, não existia relógio na época, se chovia, tudo isso era manifestação divina no espaço. O términos grego volta a ser espaço no conceito de espaço-tempo de Albert Einstein. A partir daí. E retoma o términos grego se a gente voltar para Dante Alighieri. Existe vida nas dimensões do espaço. Não é? Então aí retoma o términos grego. Esse céu de Galileu, a pineal rastreia. Todos os seres rastreiam e coordenam os ritmos, não é? Só que esse céu, ele está muito interligado com a nossa memória também. Porque, por exemplo, você pega, depois do Sol, a estrela mais próxima da gente é Sírius. Sírius está, se você vê, a sudeste das Três Marias. Sírius tem o dobro do tamanho do Sol. É uma estrela binária, não é? Mas o Sirius A é essa que nós estamos referindo, que é brilhante, que a gente vê. Quando você vê Sirius, que era o sistema de referência de calendário dos egípcios, ela surge pouco antes do Sol nascer, brilhante. Você está vendo uma luz que aconteceu há 8 anos atrás, porque ela está a 8 anos-luz daqui. Se você pegar na constelação de Boeiro, a estrela mais brilhante, que é Arcturus, está a 33 anos-luz. A luz que você vê é de 33 anos atrás. Olhar as estrelas abre uma cognição do passado, nos lembrando de onde nós viemos. Porque nós perdemos essa memória. Porque a sociedade desconectou a gente das nossas fontes, da nossa origem. Então, quando a gente olha as estrelas, a gente alimenta a cognição cósmica, que faz com que a gente lembre que nós somos essa consciência profunda. Aquilo que Jesus gritou, vós sois deuses. É como se ele dissesse, vocês precisam se lembrar disso, vocês esqueceram. É como se desconectasse. E é preciso fazer esse movimento de reconexão. Olhar menos o relógio e mais as estrelas. Porque aí você abre a pineal, aí eu volto a... Entendi. Não é? E tem o céu multidimensional, que é o céu de Dante Alighieri. Não é? Que é o céu espiritual, é onde a vida se continua, que são outras dimensões do espaço, que é um espaço também de estrutura corpórea, de matéria. Isso que eu sempre tive dúvida. Tem um estudo, não sei se é verdadeiro,
que a pessoa pode. Não sei se isso é verdadeiro, tá? Quando uma pessoa morre assim que morre, se pesa uma pessoa antes e depois dela ter Feito a passagem. morrido. E dá uma diferença de peso muito, 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 muito pequena. E durante um tempo teve gente falando, mas isso é o peso da alma, sei lá. Existe, teoricamente, o estado espiritual da gente existe como matéria ainda, mesmo que seja uma matéria muito, muito, muito sutil? Olha, só para te integrar o raciocínio, lembra que eu falei que pineal tem a ver com o ar que a gente respira? Sim, Tem a ver com o céu de Galileu, sim. que coordena Sim. esse ritmo do corpo, e tem a ver com a captação de informação de outro espaço dimensional, que é a comunicação com o outro lado. Entendi. Que é você perceber a psicosfera, perceber a essência do espírito. Não é? Isso não tem nada demais. Porque assim, o que é você conhecer uma pessoa? Não é? Porque às vezes vive debaixo do mesmo lençol por décadas e você fala, olha um pro outro e diz, você não me conhece, você nunca me viu. O que é você ver uma pessoa? É você ver alguém, é você compreender aquela pessoa. É mais do que a matéria. Não é? Aliás, a matéria, sei lá, por exemplo, essa caneca. Você está vendo essa caneca? Não. A matéria é invisível. O que você vê é a luz refletida nela. Se apagar a luz, você não vê mais. A matéria é invisível. Da mesma forma, o que tem na superfície de todo o corpo material? Elétron. Encosta um elétron no outro, o que acontece? São cargas negativas, elas se repelem. Então o que você sente como tato? A força de repulsão eletrostática. A matéria é intangível. A matéria é invisível e intangível. Eu estou falando de física comum. Uhum. Entendi o que você está falando. Então, o que é enxergar uma pessoa? De fato, enxergar uma pessoa é enxergar a sua alma, a sua essência, sua compreender. Porque é assim que a gente sente na nossa vida. Quando você se relaciona, a gente percebe desse jeito. Às vezes uma pessoa faz o seu coração bater e você nunca viu essa pessoa na vida. Como isso? Porque não é a matéria que comunica. O que comunica é a força do espírito. A matéria é apenas uma estrutura intermediária. Então, nós temos uma matéria aqui que vibra com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. É a frequência vibracional. Tá. Se vibrar mais do que isso, você já não detecta mais com seus órgãos sensoriais. É matéria de frequência supraluminal. Já não seríamos possíveis estar nesse estado. Não, veja. O vácuo atômico, por exemplo. O Dirac, que ganhou o prêmio Nobel também, ele falou, existe um mar de partículas no vácuo atômico. O Einstein tinha chamado de energia flutuante quântica do vácuo. Quer dizer, a maior parte da matéria é espaço vazio. Sim. Só que se descobriu que existem partículas que são chamadas hadrons. E esses hadrons, eles vêm e somem. Por quê? Aí é uma interpretação minha. Sim, sim. Eles transitam de uma dimensão para outra. Entendi. Então, quando ele transita para outra dimensão, muda o meio de propagação, a velocidade aumenta. É a mesma coisa. Que velocidade você consegue colocar uma Ferrari numa estrada de terra? Muito pouco. Muito pouco. Agora, coloca ela numa estrada livre, ela voa. Então, a mesma coisa. Aqui nessa matéria, a vibração ela chega até 300 mil quilômetros por segundo. Mudou de dimensão, a propagação é infinita. Então, se você tem a nossa matéria aqui, relação de massa e energia. A energia é diretamente proporcional ao produto da massa pela velocidade da luz ao quadrado e inversamente proporcional a 1 menos a velocidade da partícula sobre a velocidade da luz ao quadrado com V tendente a C. Essa é a fórmula de Einstein. A outra fórmula que foi esquecida porque derroga a lei de causalidade. Energia é proporcional ao produto da massa inicial pela velocidade da luz ao quadrado e inversamente proporcional à raiz quadrada de velocidade da partícula sobre a velocidade da luz ao quadrado menos 1 com V tendente ao infinito. Aí você já está falando de um outro plano dimensional. Veja, eu estou falando de metafísica, tá? Mas essa equação, ela saiu da equação einsteiniana. Só que o tempo fica negativo.
Mas a nossa mente funciona com tempo negativo. Eu estou olhando para você, você está me ouvindo, você está presumindo o que foi para deduzir o que é. Então o nosso pensamento, ele vive de tempo negativo. O tempo todo. Talvez até a evolução seja uma eterna trajetória de retorno, até nós nos lembrarmos quem que nós somos. De onde tudo começou. Por isso que o ápice da inteligência é decoração. Recordar, recordes. Tudo coração. Coração. A consciência profunda. Tudo da pulsação da vida primária, inicial, primordial. Entendi. Você se depara com a seguinte situação: acabou de receber o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. E aí? Pois é complexo, é difícil, é muito difícil. Então, cuidado, procure informação correta, procure informação científica, procure informação de quem tem capacidade de entendimento e de realmente lhe mostrar possibilidades. No dia 12/11, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma palestra imperdível sobre transtorno de personalidade borderline. Se eu fosse você, eu não perdia. Basta você clicar aqui embaixo e vem comigo.